Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos mais uma vez a um umbral entre 2 anos. Como viajantes cansados, que ao avistar uma ponte respiram fundo antes de atravessá-la, assim também nos encontramos agora, entre o passado, que jaz encerrado, e o futuro, que desponta como promessa. Este é um momento solene, mas também um momento de luta interior, pois ao mesmo tempo que celebramos, não ignoramos as dores que nos acompanharam. E aqui estamos, carregando conosco o peso de nossas histórias e a esperança de novos começos. O que dizer diante de tantas expectativas e inquietações? Começo com as palavras do apóstolo Paulo, dirigidas às primeiras comunidades cristãs. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estas palavras da segunda carta aos Coríntios ecoam como um hino de esperança, especialmente para nós que muitas vezes vivemos perplexos diante das dificuldades, perseguidos pelos desafios, abatidos pelos reveses da vida. No entanto, mesmo assim, permanecemos em pé. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Este ano que agora se despede foi para muitos um cenário de batalhas. Houve os que enfrentaram enfermidades, os que perderam entes queridos, os que sofreram com a escassez, aqueles que padeceram assédio de perseguidores, os que foram triturados pelas incertezas. Outros viveram conflitos internos, carregando silenciosamente os pesos de suas almas. E ainda assim, aqui estamos. Perplexos, sim, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. Como isso é possível? A resposta está na graça divina, que nos sustenta mesmo quando tudo parece desabar. Reflitamos por um instante sobre o tempo. O que é o tempo, senão uma criatura de Deus? Ele o criou para nós, para que nele vivêssemos e por meio dele nos aproximássemos dele. Mas o tempo também nos escapa, é fugaz, evanescente, implacável. Marcamos os dias, as horas e os anos como se pudéssemos controlá-lo, mas ele segue seu curso, alheio à nossa vontade. É como água que escorre pelos nossos dedos. E nesse movimento constante, percebemos algo maior. O tempo nos convida à conversão. A cada ano que termina, temos oportunidade de olhar para trás e ver o que fomos, o que fizemos com os dias que Deus nos concedeu. Crescemos em virtude, amamos mais, ou fomos consumidos pelas distrações, pelos temores, pelos desejos passageiros. Cada ano é um dom, mas também um exame de consciência. E ao olhar para o futuro, o que esperamos? Um novo calendário não transfigura a vida por si só. O que muda na vida é a decisão interior de buscar o Senhor, de viver na sua graça, de renovar o coração e assim sermos refeitos.
E como renovar um espírito fatigado, irmãos? Como reacender a chama em corações que, como diz São Paulo, estão perplexos e abatidos? A resposta está na cruz. Pois na cruz tudo é paradoxo. A derrota torna-se vitória, o fim revela-se um começo, e o Cristo crucificado, que parecia vencido, ressurge triunfante. Assim também é a nossa vida. Este ano que passou pode ter sido repleto de dores, mas essas dores não têm a palavra final. O Evangelho, no centro da nossa existência, nos ensina que na luta, na sombra, no contraste, há sempre uma luz divina que não se apaga. Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Olhemos para a cruz de Cristo. É nela que encontramos o sentido de tudo, inclusive de nossas lutas. Como Jesus, também somos chamados a carregar nossas cruzes. Não há caminho para a ressurreição sem o Calvário. Contudo, a cruz não é um fim, mas um meio pelo qual Deus transforma a derrota em vitória, o sofrimento em redenção. Quando Paulo diz que somos abatidos, mas não destruídos, ele nos lembra que nosso sofrimento é partilhado com Cristo. Ele, que sofreu mais do que todos nós, está ao nosso lado, em cada lágrima, em cada dor. Ele não nos abandona, mas ainda, ele nos promete algo maior. Em Cristo, cada sofrimento carregado com amor torna-se semente de vida nova. Olhemos também para Maria, a Mãe de Deus, neste momento de transição. Quem, como ela, viveu as dores e as esperanças da condição humana? Maria, que acompanhou seu filho ao Calvário, viu a derrota aparente transformar-se na vitória da ressurreição. Ela é o exemplo perfeito de confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais absurdas. Que ela nos ensine a atravessar este momento com a mesma fé que a sustentou, para que possamos, como ela, dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao nos aproximarmos da meia-noite, quero convidá-los a um ato de profunda reflexão e oração. Antes de olhar para os fogos no céu, olhem para o céu do próprio coração. Perguntem-se: o que em mim ainda precisa ser redimido? Que pesos carrego que precisam ser entregues ao Senhor? Que graças peço para viver este novo ano de maneira mais santa, mais plena? E não nos esqueçamos de agradecer. Mesmo em meio às lutas, Deus nos concedeu inúmeras bênçãos. O simples fato de estarmos aqui reunidos é prova de sua fidelidade. Assim como Ele nos sustentou até agora, certamente nos sustentará no futuro, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. 2025 será um ano jubilar. E o que significa isso? Trata-se de apenas mais um ano temático? Não. Jubileu significa recomeço. É como zerar a vida, ser anistiado das dívidas, ter a porta do perdão continuamente aberta, como um manancial de graça e de cura. Que este ano jubilar seja marcado por uma esperança firme, não baseada em promessas humanas ou em desejos passageiros, mas na certeza de que Deus caminha conosco e de que a esperança não decepciona. Lembremo-nos das palavras do profeta Isaías: aos que esperam no Senhor, Ele renovará as forças.
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor renove nossas forças, nos sustente nas lutas e nos conduza a um ano verdadeiramente novo, não apenas no calendário, mas em nossos corações. E que possamos proclamar com o apóstolo: perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Creio em um só Deus,